cremos no mover, no liberar de Deus. Feche os teus olhos aí, Pai. Nós consagramos a Ti ainda esse momento, Pai. Não entendemos tudo que o Senhor já fez, já liberou nessa casa essa noite, mas entendemos que há uma porção, Pai, a partir e através da Tua palavra. Pai, nós oramos para que a Tua palavra venha como alimento, como direção, como confronto, como consolo, como resposta. Nós Te damos liberdade na nossa vida. Espírito Santo, fala conosco, que saiamos transformados desse lugar, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém aí aonde você está, aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, está nos céus, aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia também diz: vocês, porém, nós, a Bíblia está falando de você que aceitou a Cristo, você que caminha com o Senhor. A Bíblia está falando sobre você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Nós somos esse povo. Diga assim: geração eleita. Vamos lá, você pode dizer ainda mais alto. Vamos lá, diga assim: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Esse é você, irmão. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí no seu lugar. Presta atenção. O que a Bíblia está dizendo não é sobre a igreja que você frequenta. A Bíblia não está falando sobre a denominação que você levanta uma bandeira, e é importante, é necessário que isso seja parte da nossa vida. Hoje você precisa ter um lar espiritual. Hoje você precisa ter uma casa espiritual. Você precisa estar enraizado num lugar. E eu ficaria muito feliz, e fico feliz de você ter escolhido esse lugar. Mas esse texto não está falando sobre as igrejas que nós frequentamos. Esse texto está falando sobre o povo que nós somos. Não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com cor de parede, não tem a ver com o estilo da igreja, tem a ver com pessoas que vida a Cristo e podem dizer: Ele é o Senhor da minha vida. Tem alguém aqui essa noite que pode dizer isso? Jesus Cristo mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Nós somos esse povo. E preste atenção, a Bíblia é clara. Esse povo escolhido, esse povo separado, tem uma cidadania. Não tem a ver com ser brasileiro, americano, não, tem uma cidadania que está no céu. A Bíblia está dizendo que esse povo, o povo de Deus, o povo que crê em Cristo, o povo que se relaciona com Deus, esse povo é uma nação. Esse povo, ele vive realidades dessa nação. E hoje a gente está muito aflorado, na pele, a questão dessa guerra, confusões, enfim. E nós percebemos claramente que quando um país quer defender o seu território, ele cuida das fronteiras, ele cuida desse lugar, ele cuida dessas entradas que podem talvez ser portas de entrada para os inimigos. Então a Bíblia está dizendo que nós somos esse povo, essa nação santa, esse povo escolhido de Deus. Logo nós temos uma missão. Qual missão? Proteger, guardar, blindar esse território aonde nós vivemos o reino de Deus. Irmão, nós somos cristãos, nós temos um desafio gigantesco. Nós vivemos aqui na igreja, é maravilhoso o nosso momento de comunhão, o nosso momento de culto. Só que nós saímos por essas portas, amanhã nós começamos a nossa vida. Algumas pessoas voltam para casa, outros daqui vão trabalhar, alguns vão sair para comer. Quem está do seu lado esquerdo vai te convidar para comer um japonês depois do culto. Cada um aqui é uma realidade diferente. Então, aí na segunda-feira, amanhã, nós acordamos e nós vamos trabalhar. E aí quando nós entramos no nosso trabalho, a gente fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Talvez um ambiente completamente ímpio, com pessoas ímpias, pessoas que você não pode nem conversar muito, que você já sente mal, e nós estamos vivendo isso. Só que a Bíblia diz que nós temos essa missão, porque a Bíblia diz que nós somos esse povo. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para uma missão. A Bíblia diz: nós temos uma missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ou seja, nós temos uma missão como povo de Deus: proteger e viver essa cidadania. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo.
Temos que lidar com dificuldades igual todas as pessoas, mas como cidadãos do céu, nós lidamos de uma maneira diferente. Se não fizermos assim, do que adianta? Se a forma como nós enfrentamos a doença for a mesma forma com que o ímpio enfrenta uma doença, tem alguma coisa de errado. Se a forma como um cristão enfrenta uma dificuldade financeira for a mesma forma com que o ímpio enfrenta uma dificuldade financeira, tem alguma coisa de errado. Perceba que eu não estou falando que a nossa fé vai nos tirar da possibilidade de enfrentar dificuldade financeira, desafios emocionais, desafios na família, não. Mas a forma como nós encaramos é diferente. Por isso que a Bíblia diz que nós somos esse povo. Nós vivemos essa realidade. E como povo de Deus, nós temos alguns acessos. Fala comigo, acessos. Assim como um cidadão de algum país, de alguns países pode algumas coisas, o povo de Deus tem alguns acessos. Por exemplo, se você for europeu, acho que é europeu, você não precisa de visto americano. Ou seja, a sua cidadania te dá acesso. E o reino de Deus é a mesma coisa. O reino de Deus, eu repito aqui para deixar claro, talvez você está nos visitando, você está começando agora uma caminhada com Deus. Eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de vida, eu estou falando de relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus te dá alguns direitos. Fala assim, glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que um filho de Deus vive em misericórdia e desfruta da misericórdia todas as manhãs. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não, o povo de Deus, ele tem acesso às misericórdias de Deus. Eu poderia talvez ficar aqui 20, 30, 40 minutos dizendo só realidades, acessos que o povo de Deus tem. O povo de Deus, eu e você, nós temos descanso em Deus. Nós temos esse acesso. Salmo capítulo 91, a Bíblia diz: aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Tem descanso para a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? É uma realidade daqueles que são filhos de Deus, os filhos de Deus, cidadãos do céu. Nós temos direção, nós temos sabedoria, nós temos direção do Espírito. Lucas 10:19, nós temos autoridade espiritual. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, e nada lhes fará mal. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? São realidades do céu. Irmão, a sua jornada cristã é muito mais do que você vir à igreja só uma vez por semana, talvez 2 vezes por semana. A nossa caminhada de fé tem a ver sobre desfrutar de tantas coisas. A Bíblia diz, Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de você. Um filho de Deus tem acesso à provisão de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso aí, irmão? Esse é o ano da provisão na nossa igreja, inclusive. Nós cremos nessa palavra, numa palavra de provisão. São realidades que, como filhos de Deus, nós temos direito. A Bíblia fala sobre tantas coisas. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Irmão, como filho de Deus, você pode desfrutar de uma paz que excede todo entendimento. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por que só o povo de cá dá glória a Deus, gente? Eu vou falar para o lado de cá. Você, como filho de Deus, você tem acesso à paz que só Deus pode entregar a você. Você pode dar glória a Deus por isso? Aê, aleluia. Realidades, acessos que, como filhos de Deus, nós temos direito. A Bíblia fala, Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Nós estamos protegidos pela palavra de Deus, irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu poderia falar coisa que, socorro no dia da aflição, uma alegria inexplicável, ser frutífero em toda boa obra. Salmo 91, livramento de Deus no momento da nossa necessidade. Segundo 1 Coríntios 2,15, discernimento espiritual. A Bíblia diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Irmão, só um filho de Deus tem a coragem de falar assim, está todo mundo fazendo, mas eu não vou fazer porque Deus me falou que senão vai dar bom. Só um filho de Deus pode falar assim, irmão, parece maravilhoso, mas eu estou achando que Deus não tem isso para mim. Discernimento. Sabe quando está tudo muito bom e você fala assim, estou sentindo. Aí tem gente que fala assim, meu sexto sentido é o Espírito Santo, irmão. Só um cristão, só um filho de Deus pode viver e desfrutar desse discernimento. São tantas coisas poderosas. A Bíblia diz em Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará. Irmão, você já é vitorioso sobre o pecado.
Nós já somos vitoriosos sobre o pecado. 1 Coríntios 2, 12, 17, a Bíblia diz: pois a cada um é dada a manifestação do Espírito, nós recebemos os dons espirituais. 2 Coríntios, nós somos consolados em meio às nossas aflições. E eu repito, gente, eu poderia ficar aqui mais 5, 10, 15 minutos dizendo realidades espirituais sobre a nossa vida. Pastor, mas se isso é uma verdade, o que eu tenho que fazer para acessar? Você tem que proteger esse lugar. Você tem que guardar essa realidade. Assim como o país protege as suas fronteiras, um cristão precisa proteger esse lugar de cidadão dos céus. Ele precisa guardar as suas fronteiras, ele precisa guardar a sua mente, ele precisa guardar os seus olhos, ele precisa guardar os seus ouvidos, a sua boca. Ele precisa guardar a sua vida para que isso se torne uma realidade. Pastor, por quê? Porque todo dia, fala comigo, todo dia, mais forte, todo dia, o diabo, pode repetir, o diabo vai tentar me tirar desse lugar. Irmão, todos os dias a missão do diabo é tirar você desse lugar, da cidadania do reino, de viver o reino dos céus. Todo dia o desafio que nós temos é nos manter firmes como cidadãos do céu, como povo eleito, como povo separado, como nação santa. Esse é o nosso desafio, dizer em meio às realidades da nossa vida: olha só, eu não faço parte desse mundo, eu não reajo como o mundo reage, eu não penso como o mundo pensa, eu tenho uma diferença. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8, 9: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Fala assim: misericórdia. Versículo 9: mas resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, e saibam que, irmãos, em todo mundo passam os mesmos sofrimentos. Tiago capítulo 4 versículo 7, a Bíblia diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aí tem gente que fala assim: não, mas esse negócio do diabo não existe. Existe, irmão. Não precisa ficar com medo, não. É uma realidade. A gente está aqui agora, uma batalha espiritual está acontecendo para você olhar no celular, entrar no WhatsApp e não voltar mais para o culto. Irmão, sua mão está assim até tremendo, para ver o Instagram, se acontecer alguma coisa. Em todo tempo existe uma batalha espiritual para nos tirar desse lugar. Eu sou rei, eu faço parte do reino dos céus, eu sou cidadão dos céus, eu sou uma nação santa. Em todo tempo, irmão, a missão do diabo é nos tirar desse lugar. Só que enquanto o diabo tenta, ele encontra alguém firme nas promessas de Deus. Quando o diabo tenta, e a partir de hoje entenda, essa é a sua realidade. O diabo pode até tentar, mas você está firmado na palavra de Deus. Alguém pela fé diga assim: eu estou firmado na palavra de Deus. O diabo pode até tentar, mas você está seguro na palavra de Deus. O diabo pode até tentar, mas você está enraizado nas promessas de Deus. A partir de hoje, toda vez que o diabo tentar te tirar desse lugar, você vai dizer: hoje não, Satanás, hoje você não terá lugar na minha vida, hoje você não terá lugar na minha casa, hoje você não terá lugar na minha família, hoje você não terá lugar nas minhas finanças, hoje não. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar por isso? Diga assim: hoje não, Satanás. Irmão, preste atenção, essa tem que ser uma das frases que o cristão mais fala. Isso revela um posicionamento. Pastor, por quê? Eu vou repetir para você todos os dias, diariamente. Ele vai tentar acabar com a sua paz. Todos os dias ele vai tentar tirar a sua alegria. Ele vai tentar acabar com a sua família, vai tentar destruir o seu emocional, ele vai tentar roubar, matar a sua esperança. Todos os dias ele vai tentar te envergonhar, todos os dias ele vai tentar jogar o seu passado na sua cara, todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: resistam ao diabo. Diga assim: resistência. Irmão, a Bíblia não deixaria isso para mim, para você. Deus não deixaria isso para mim, para você, se não fosse uma necessidade diária. Resistam. Ou seja, em todo tempo o diabo, ele bate na porta. A Bíblia diz, nós lemos o texto, ele anda ao nosso redor, ele procura alguma coisa, ele tenta achar meios de fazer com que isso aconteça, roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa família, destruir o nosso emocional. E a gente fica brincando de ser
deixa eu te falar uma coisa de ser diabo. Então não brinque de ser crente, não brinque de ser filho de Deus. Vai custar caro. O diabo não está brincando de ser diabo, sabia disso? E às vezes a gente vê pessoas brincando de ser crente, brincando de ser filho de Deus, brincando, dizem que amam a Deus, mas não obedecem a Deus. Não, isso não é ser cristão, irmão. Fala comigo, hoje não, Satanás. Essa tem que ser uma frase, irmão, que vai estar nos seus lábios diante de vários momentos. O diabo vai tentar roubar a sua paz, você vai dizer, hoje não, Satanás. Talvez amanhã vai acontecer um problema, um gigante se levanta, você vai ter que ter coragem de dizer, hoje não, Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 12, fala de um momento onde o próprio Jesus teve que dizer isso, hoje não, Satanás. Ele teve que ter esse posicionamento, ele teve que ter essa resistência às propostas, às tentações que o diabo oferecia a ele. Mateus capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o diabo se aproxima dele e diz: olha, se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Jesus então respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo leva a cidade santa, coloca numa parte alta da cidade e diz: se és o filho de Deus, se jogue daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus então lhe responde: mas também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois então o diabo leva Jesus a um monte muito alto, mostra a ele todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e diz a ele: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Mas Jesus então diz: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixa, os anjos vêm e servem Jesus. Você pode dar uma glória a Deus pela palavra dele? Irmão, é maravilhoso entender o posicionamento de Jesus. Eu e você precisamos enxergar a vida e o ministério de Jesus como Deus encarnado, mas como alguém 100% homem. Talvez esse é um desafio. Pessoas enxergam Jesus somente como Deus encarnado, e de fato ele era o Deus encarnado, foi um Deus encarnado, mas ele também foi 100% homem. E isso nos alinha, isso nos conecta à vida de Jesus. Entender que alguém como eu e você enfrentou tantas coisas, precisou se posicionar exatamente como eu estou pregando essa noite. Por que Jesus foi levado ao deserto? Pastor, muitas pessoas até pensam sobre isso. Não precisava. Jesus, ele é batizado por João, ele se levanta das águas, uma pomba desce sobre a cabeça de Jesus. Então uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me agrado. Ali naquele momento o pai chancelava o amor que tinha pelo filho, e isso não vinha pela performance. Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas aquilo vinha pela identidade que Jesus carregava. Então logo após isso, a Bíblia diz que Jesus entra num período de oração, e antes de começar o ministério ele é levado ao deserto. Jesus é levado ao deserto porque ele precisava mudar a história. Diga assim: mudar a história. Pastor, como assim mudar a história? Quando nós lemos Gênesis, a criação, o início de todas as coisas, nós vemos claramente que Adão foi tentado da mesma forma no jardim. Da mesma forma que Jesus teve que se posicionar em frente ao diabo, ou diante das propostas do diabo, Adão, lá no jardim, também teve essa oportunidade. Só que nós conhecemos a história, nós sabemos que Adão falhou. Adão e Eva, eles comem do fruto, eles não resistem às propostas da serpente. A Bíblia diz que pela falha de Adão, o pecado entra no mundo, e com o pecado no mundo entra a morte. Com o pecado no mundo entra toda a miséria, toda a desgraça, todo o sofrimento, como fruto do erro de Adão em comer daquele fruto, em não se posicionar de acordo ou diante das propostas da serpente. Então Deus envia um outro Adão, o segundo Adão, para ser igualmente provado, igualmente testado, em um ambiente parecido, aonde era só ele e a serpente. Ou seja, Jesus precisava enfrentar aquilo que o primeiro Adão enfrentou, mas ao contrário do primeiro Adão que errou, Jesus tinha a oportunidade de mudar a história e de acertar onde o primeiro Adão tinha errado. Ou seja, Deus levou Jesus a um lugar, a uma situação aonde alguém já tinha errado, e isso vai acontecer com você. Levanta tua mão em nome de Jesus. Deus vai te levar
levar a lugares aonde pessoas já deram errado, para que a partir de você aquela história seja mudada. Jesus, ele tem a oportunidade e ele diz: não, Satanás, eu não abrirei mão do meu propósito por uma proposta. Hoje não, Satanás, Deus vai te levar a lugares aonde pessoas já erraram, para que a partir de você a história seja mudada em nome de Jesus. A história vai mudar. Fala para quem está do seu lado: a partir de você a história vai mudar. Jesus, ele estava no deserto, ele muda a história. É tão interessante pensar em um Jesus 100% homem, porque nós falamos de alguém que hoje entende e sabe perfeitamente o que nós enfrentamos. Talvez o maior desafio da fé cristã nós nos vemos talvez numa posição aonde tudo é muito justificável. Não, é impossível resistir a isso. Não, é impossível não aceitar isso. É muito fácil justificar. Mas quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O deserto serve para que Jesus mostrasse para mim e para você que ninguém é incompreendido nessa história. Irmão, você não é incompreendido. Jesus sabe muito bem os nossos desafios e o quão difícil é falar: hoje não, Satanás. Gente, são tantas lutas, tantos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Desafios emocionais, financeiros, espirituais, da nossa casa. Eu sei que é difícil às vezes ter coragem de falar: hoje não, Satanás. Às vezes o que é mais fácil na nossa vida é negociar com o diabo. Talvez você não vai se abrir completamente à proposta dele. Então, para amenizar a nossa consciência, o que a gente faz? A gente negocia com ele. Então a gente obedece 50%, a gente obedece 80%. A gente fala assim: hoje não, Satanás, a não ser que você me ajude a te ajudar. E a gente começa a negociar com o diabo. Mas Jesus, ele teve que por 3 vezes, fala comigo, 3 vezes, dizer: hoje não, Satanás. Primeira vez o diabo chega até Jesus e fala: você está com fome, transforma essas pedras em pães. Versículo 3 e versículo 4. Jesus então responde: nem só de pão viverá o homem. E se eu pudesse, o Senhor me permita fazer isso em nome de Jesus. Tem um ponto e vírgula aqui. Jesus continua: hoje não, Satanás. O que Jesus estava querendo dizer, na verdade, quando ele responde para o diabo que nem só de pão viverá o homem, ele está respondendo assim: diabo, eu não estou interessado em matar a fome do meu momento. Eu só vou me alimentar com aquilo que tem a ver com o meu propósito. Foi isso que Jesus disse para o diabo, sabia disso? A Bíblia diz que Jesus, ele estava com fome, ele estava em jejum. O diabo então oferece, transforma pedras em pães. Aquilo mataria a fome de Jesus. Só que Jesus diz: o meu alimento não é o pão, o meu alimento é viver e cumprir a palavra e as promessas de Deus para a minha vida. Deixa eu dizer algo a você: a nossa dieta sempre é proporcional com a nossa realidade de vida. Você entende isso? Quem é um atleta tem uma dieta equivalente, uma dieta condizente com os esportes que ele faz. Por isso que quem não é atleta, quem não é nada, não tem dieta. Como que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Cada um faz do jeito. A dieta que você tem na vida revela muito sobre o estilo de vida que você tem. Quem aqui tem uma boa alimentação? Levanta a mão. Aleluia. Ok. Vou fingir que eu acredito. Ok. Enquanto tem pessoas, por exemplo, cara, sabia que um piloto de Fórmula 1, ele come só macarrão no dia da corrida? Tem os nutrientes que ele precisa. Eu, pastor, só como hambúrguer, batata frita e milkshake. Aleluia, é o que eu preciso. Deus é bom. Cada um tem a ver com a sua dieta. A nossa alimentação tem a ver com o estilo de vida que nós temos. Só que nós vamos entender, cara, que quando nós vamos caminhando na nossa vida, o que mais vai haver são propostas para a gente comer e se alimentar de coisas que não tem nada a ver com o nosso propósito. Matar a fome do nosso momento. O que é matar a fome do nosso momento? É matar a fome da nossa carne.
aceitar coisas que desagradam a Deus, aceitar coisas que nos afastam do propósito de Deus, aceitar coisas que nos distanciam do propósito de Deus, e a gente vai vivendo a vida sem perceber, matando só fome, nunca se alimentando para viver aquilo que Deus tem para nós. A gente só vai vivendo matando a fominha. Aí o diabo oferece uma coisa, deixa eu comer aqui que vai me fazer bem. Aí a gente se alimenta. Fala assim, misericórdia. Só que em toda a história nós vamos decidir o que a gente quer: matar a fome de um momento ou se alimentar para viver um propósito. A Bíblia diz em Atos capítulo 3 que Pedro e João estavam subindo para orar, e em um certo momento tinha ali uma pessoa, um aleijado de nascença, que ficava pedindo esmola. A Bíblia diz então que esse cara pede esmola a Pedro e João. Então eles dizem: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu vou dar a você, que agora você seja curado. Irmão, presta atenção, o aleijado queria dinheiro, mas Deus deu a ele cura. O aleijado queria matar a fome do momento, mas Deus queria era mudar a história dele. E quando eu olho para essa história, eu entendo que o alimento para o trajeto vale muito mais do que aquilo que mata a fome do meu momento. Às vezes a gente só quer ficar matando a fome. Sabe quando você está sem comer, você fala assim: deixa eu comer um negocinho aqui para enganar meu estômago. Quem já ouviu essa expressão aqui alguma vez na vida? Eu vou comer aqui para enganar meu estômago. Porque você matar a fome em outras coisas. Continue. Mas entenda, Deus está te chamando não para ficar matando a fome. Deus está te chamando para se alimentar. Existe uma jornada à tua frente. Deus precisa de você alimentado, de você saudável, de você pronto para viver tudo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Jesus está dizendo: hoje não, Satanás, eu não vou aceitar essa proposta de que a nossa carne mais quer é que a gente viva matando as nossas fomes do momento. É por isso que a gente peca. O que é o pecado? O pecado é matar a fome do momento. Sua carne grita, seu emocional esperneia, você peca. Naquele momento você satisfazeu não, né? O quê? Satisfez? Você satisfez a sua carne, não satisfez, satisfazeu fica melhor. Você satisfazeu, você supriu é uma coisa boa. Quem pega o chat GPT aí? Satisfez, valeu JP. Você satisfez a vontade da sua carne. Isso é o pecado. Gente, pare e pensa. Toda vez que você pecou, deu aquele sensação de você matou a fome do momento. Depois de um dia, para algumas pessoas depois de 5 horas, aquele vazio vem pior. Quem está aqui comigo, diga assim: eu estou, pastor. É mentira ou verdade, gente? O pecado é matar a fome do momento. Por isso que uma pessoa ela vai entrando num ciclo vicioso de uma vida de pecado. Ela vai entrando num lamaçal de pecado. Ela não está percebendo. Ela entra no ciclo de matar as fomes da vida. Então ela peca, aí ameniza, aí aquele vazio, aquela fome vem de novo, ela peca mais uma vez. Cada vez mais o tempo de saciedade diminui, então ela vai pecando. Ao invés de parar, se alimentar e dizer: nem só de pão viverá o homem, mas eu vivo da palavra de Deus. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos. Você que hoje vai ser alinhado em todo momento onde você tiver a oportunidade de escolher entre matar a fome do momento ou se alimentar para o propósito, seja renovado essa noite com coragem, com discernimento. Seja renovado essa noite com sabedoria. Matar a fome do momento não terá mais lugar nas suas escolhas, na sua casa ou na sua família. Existe um propósito em Deus para você, e a partir de hoje você decide estar pronto, se alimentar para viver, desfrutar e acessar tudo aquilo que Deus tem para você. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Aplauda Jesus aí no teu lugar, irmão, e olhe para mim, decida hoje. Para com isso. Não vou ficar só matando a fome. Não. Se alimenta. Irmão, crente às vezes tem que passar fome para fazer jejum,
para escolher aquilo que Deus tem, faz parte. E o diabo vai vir, não, mata a fominha aqui. Você vai falar, hoje não, Satanás. Diga isso mais forte, diga assim, hoje não, Satanás. Versículo 5 até o versículo 7, o diabo então fala com Jesus, olha, faz o seguinte, se jogue daqui para baixo, porque Deus vai te salvar, Deus vai te livrar. E aí Jesus, ele responde, diabo, a palavra diz, e eu vivo essa verdade, não colocarei à prova o meu Deus. Ponto e vírgula. Hoje não, Satanás. O que o diabo estava falando com Jesus? Faz que Deus vai dar um jeito de resolver aquilo que você decidiu fazer. Gente, e uma das coisas que nós mais temos que falar na nossa vida, hoje não, Satanás, são os momentos onde o diabo joga essa proposta. Ele vem no seu ouvidinho e fala assim, vai. Ele chega no seu ouvidinho e fala assim, vai. E a gente, é mesmo, eu vou. Nossa perna começa. Faz, a gente, eu vou fazer. É mesmo, eu vou fazer. Deus, irmão, você sabe bem, naquele dia, quando você estava passando a máquina no cartão, parcelado em 15 vezes, lá no seu espírito veio aquele sentimento, Deus proverá, porque eu não consigo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Dá uma glória a Deus. Quando Jesus fala para o diabo, hoje não, Satanás, ele está falando para o diabo o seguinte, ô diabo, não é Deus que faz o que eu mando, sou eu que faço aquilo que Deus me manda fazer. Irmão, um dos maiores desafios da nossa caminhada cristã é ter esse posicionamento. Olha, eu poderia fazer, eu sei que Deus poderia cuidar e fazer, mas Ele não me mandou fazer. Pastor, o que você quer dizer com isso? Isso fica muito claro em Mateus capítulo 14, versículo 27 até o versículo 29. A Bíblia diz que o povo estava em alto mar, tempestade. Então a Bíblia diz, mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, me manda ir ao teu encontro, andando sobre as águas. Então respondeu Jesus, venha. Pedro então saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Gente, presta atenção, era Jesus que estava ali. Não havia pecado na ideia de Pedro em andar sobre as águas e ir até Jesus. Havia, na verdade, Pedro até poderia falar assim, Jesus vai ver minha coragem, Jesus vai ver que eu estou um cara de fé, eu vou pisar aqui, eu vou andar sobre as águas e Jesus vai dar um jeito. Irmão, mas Pedro não faz isso. Pedro fala assim, ô Jesus, eu estou com uma ideia, uma vontade, eu queria andar sobre as águas e aí te ver para ver se é verdade. Se você me mandar eu vou. Jesus então diz o quê? Venha. Gente, você tem noção que Pedro tinha uma boa ideia? A ideia de Pedro tinha a ver sobre ter uma experiência com Jesus, mas ele não saiu do barco enquanto Jesus não falou venha. Nós vamos ter essa coragem de sim falar, hoje não, Satanás. Quando às vezes nós somos levados ou conduzidos a tomar passos, decisões e atitudes que Deus não nos mandou fazer. Pedro só sai do barco quando ele ouve venha. Aí quando Pedro ouviu Jesus falar venha, eu acho que Pedro falou assim, então agora eu vou. E isso faz muito sentido quando na palavra de Deus diz, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Nosso coração faz planos, de glória a Deus por isso. Que cada vez mais sejamos homens e mulheres que pensam, que planejam, que organizam, que sonham. Receba isso aí em nome de Jesus. Cada vez mais sonhos, planejamentos, ideias seja liberado sobre você. Agora a Bíblia diz que em meio a tudo isso Pedro só sai quando Jesus fala venha. Por quê? Com certeza Pedro entendeu, quem chama se responsabiliza, mas quem obedece desfruta. E nós vamos entender, gente, que não vem de mim tentar convencer Deus de me seguir. Às vezes a nossa caminhada de fé é muito pesada, porque a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é tentando convencer Deus de abençoar coisas que nós queremos. E a gente nunca se colocou numa posição de falar assim, Deus, eu não quero que o Senhor abençoe os meus planos, eu quero viver os planos abençoados do Senhor para a minha vida. Às vezes a nossa caminhada de fé é muito pesada, é desgastante e muitas vezes frustrante, porque nós não temos essa coragem de falar assim, Deus, eu só vou sair desse barco se o Senhor me mandar sair. Eu já saí do barco algumas vezes,
E eu garanto a você, eu nunca saí sem ter ouvido uma palavra de Deus. E eu quero convidar você a ter isso como uma verdade no teu coração, uma expressão de confiança em Deus. Irmão, uma das maiores expressões de confiança que nós podemos ter em Deus é falar: olha, eu tenho vontade, eu tenho capacidade, eu teria como fazer isso, mas eu não farei se o Senhor não me mandar fazer. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Isso não pode vir como peso sobre você, mas como uma realidade madura de relacionamento. Deus não é obrigado a abençoar aquilo que Ele nunca te mandou fazer. Quem aqui já viu, talvez, e a gente como pastor, irmão, o que eu mais vivo acontece um problema na igreja, uma confusão na igreja, alguém discutiu com alguém, ficou com raiva de alguém, e aí quem que é o culpado? O pastor. Eu falo assim, eu estava nem sabendo, cara, eu estava resolvendo outro problema aqui, esse problema eu estou envolvido nele, mas esse aí eu não estou não. E aí você coloca em Deus uma culpa de algo que não tem nada a ver. Foi você que escolheu sair do barco. Foi você que escolheu começar isso, meu amor. Foi você que escolheu começar a namorar com esse enconha aí, esse negócio aí que apareceu. O cara só te deu boa noite, eu senti de Deus a confirmação. Ele só te falou, seja bem-vindo ao novo. Só isso que ele falou, mais nada. Tá dando em cima de você não, só falou, seja bem-vindo ao novo. Você está até arrepiada já. Fala assim, misericórdia. Às vezes a gente coloca na conta de Deus coisas que não tem nada a ver. E aí a gente fica frustrado. Eu creio que Deus é misericordioso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Existe misericórdia nos nossos erros. Existe graça para os nossos erros, gente. Tanta coisa errada que eu já fiz. Cara, nossa, não devia ter feito. Eu sei que existe isso, mas existe uma diferença quando nós fazemos isso deliberadamente. Irmão, quando você sai do barco sem ter ouvido um venha de Jesus, e a proposta do diabo em vários momentos da nossa vida faz isso porque Deus é capaz de resolver. Sim, Ele é capaz de resolver, mas a minha fé diz que eu não posso tentá-lo. A minha fé diz que quem é o Senhor é Ele. Eu sou o servo, eu só faço aquilo que o meu Senhor me manda fazer. Afinal, Ele é o meu Deus, Ele não é um parceiro para as minhas irresponsabilidades. A minha pergunta hoje para você é muito simples: Ele é o seu Senhor? Ou Ele é um amiguinho para resolver os problemas que você entra na sua vida? Ele resolve os problemas da sua vida, Ele é o nosso amigo. Mas entenda o que eu estou dizendo, irmão. Às vezes essa ideia, essa coragem, até coisa boa, irmão, às vezes tem hora para acontecer. Tem coisa que é de Deus para você, mas não é de Deus agora. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus já te falou, vai te dar, você vai viver, você vai acessar, mas às vezes não é agora. E às vezes porque você não espera o venha de Jesus, você antecipou, foi prematuro. E tudo que é prematuro é frágil. Um bebê prematuro é frágil. E porque você fez algo prematuramente, muito frágil, morreu, ficou fraco, você não conseguiu sustentar. E Deus não tem nada a ver com isso. Eu sinto no meu espírito de enfatizar isso aqui essa noite. Talvez pessoas frustradas e decepcionadas com Deus porque algo deu errado, porque algo não foi como acontecia, e a sua saída sempre foi culpar Deus. Mas hoje Deus em amor está dizendo: filho, eu sempre estive aqui. Quem se esqueceu que eu estava aqui era você. Quem se esqueceu de conversar comigo antes de decidir foi você. Diga assim: hoje não, Satanás. Pela terceira vez, o diabo vai até Jesus, leva ele no monte mais alto e mostra a nação, todos os territórios. Fala assim: se você me adorar, você terá acesso a tudo isso. Gente, e a Bíblia diz que no versículo 9, Jesus ele responde: Satanás, retire-se daqui, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Hoje não, Satanás. Jesus estava dizendo: diabo, se você está querendo dizer que se eu não te adorar, eu não vou ter direito a tudo isso, tudo bem, eu quero perder tudo isso. Irmão, isso é muito poderoso no reino de Deus. Um cristão não pode ter medo de perder. Dá um glória a Deus por isso, irmão. A gente não pode ter medo de perder. Eu acho que o que Jesus estava querendo dizer, na verdade, era o seguinte: olha, eu não tenho medo de perder tudo isso que você está me oferecendo. Na verdade, o meu medo é ganhar aquilo que não é para ser meu. E esse tem que ser o nosso desafio, o nosso coração. Não é medo de perder as coisas desse mundo. Cara, não tenha medo de perder um emprego, de perder uma empresa, de perder uma posição, de perder um cargo, se não for isso que Deus tem para você.
O nosso medo não pode ser de perder essas coisas, o nosso medo tem que ser de viver isso, não sendo a vontade de Deus para nós. Até porque, irmão, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós estamos dizendo: Deus, agora minha vida te pertence, tudo agora para mim. Na verdade, o meu alvo não é ganhar as coisas, é ganhar a Ti. A Bíblia diz em Marcos capítulo 8, versículo 35: pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, esse a salvará. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia diz, por exemplo, que Pedro, ele perde a sua empresa quando ele ouve o chamado de Jesus. Zaqueu, ele perde a fonte de lucro que ele tinha para ter uma vida agora com Jesus. A Bíblia diz que esse aleijado, por exemplo, de Atos 3, ele perdeu a esmola, ele não ganhou a esmola. Irmão, um crente não pode ter medo de perder. E às vezes as propostas do diabo são muito tentadoras, porque se a gente não aceitar, o sentimento é que a gente vai perder muito não aceitando. Olha, se eu não aceitar isso, olha quanto dinheiro eu vou perder, olha quantos acessos eu vou perder se eu não aceitar isso. E o nosso medo de perder nos faz não nos posicionar e não resistir ao diabo. Mas deixa eu te dar uma notícia: Pedro perdeu uma empresa de pesca, mas ele ganhou um chamado. E aí, o que vale mais? Zaqueu perdeu uma fonte de lucro, mas ele ganhou uma vida transformada. E aí, o que vale mais? Esse aleijado perdeu uma esmola, mas ele ganhou a cura, e essa cura transformou toda a vida dele. Ei, o que vale mais? Eu e você precisamos ter isso no nosso coração. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nenhuma mente imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Alguém está aqui comigo em nome de Jesus? Diga assim: hoje não, Satanás. Mais forte: hoje não, Satanás. Irmão, se você nunca mais tenha medo de perder alguma coisa. Você nunca mais tenha medo de dizer hoje não, Satanás. Mas você dizer: eu vou perder isso, eu vou perder essas amizades, eu vou me tirar do grupo do WhatsApp. Irmão, guarde isso, irmão. Não tenha medo de perder, tenha medo de ganhar aquilo que não é para ser seu. Sabia que tem muita coisa que é maldição disfarçada? Sabia que tem muita coisa que a gente ganha que parece maravilhoso, mas na verdade é maldição disfarçada? Sabia que tem emprego que é maldição disfarçada? Sabia que tem empresa que é maldição disfarçada? Sabia que tem cargo que é maldição disfarçada? Sabia que tem acessos que é uma maldição disfarçada? O seu sonho era estar no meio desse lugar, acessando essas mesas, irmão. Aí você conseguiu, o que virou? Você se perdeu, você se esfriou, você se distanciou. Porque lá atrás, mesmo tendo um discernimento que aquele não era o lugar, você, pelo medo de perder, você não se posicionou. Bom, Deus está liberando hoje uma unção de discernimento, de coragem para posicionamentos aqui essa noite. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos agora, olhe só para dentro de você. Talvez todo medo de perder algo, toda talvez vontade de agradar pessoas que você foi vivendo e carregando, e isso foi te distanciando de Deus. A partir de agora isso é retirado no teu coração. A partir de agora você é envolvido essa noite pela presença do Espírito, que não te deixa viver com medo de perder algumas coisas, mas sim com uma vontade de viver só aquilo que Deus tem para você. Você a partir de hoje terá coragem para dizer em todo o tempo: ei, hoje não, Satanás. Eu não abro mão dos meus princípios, eu não abro mão dos meus valores, eu não abro mão de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Pessoas hoje estão sendo empoderadas a se posicionar para dizer: hoje não, Satanás, eu não quero matar a fome do momento. Não, Satanás, eu não quero só matar a fome da minha carne. Não, eu não quero fazer aquilo que Deus não me chamou para fazer. Não, eu não quero viver e ganhar aquilo que Deus não tem para mim. Se você quer essa palavra, será que você pode ficar de pé no teu lugar, levantar as tuas mãos, fechar os teus olhos? Sim, Ele é esse, aquele que dá um escape para a nossa vida em todo o tempo. Vamos na igreja. Diga isso mais alto que você puder.
olhos, deixa eu dizer algo a você. Não olhe aqui para frente. Quero que você olhe para tudo aquilo que você tem vivido. E esse texto termina de uma maneira interessante, que a Bíblia diz que logo após a resistência de Jesus, o diabo deixa Jesus. E no versículo 11, a Bíblia diz que logo após isso, o diabo deixou, os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Irmão, existe um banquete que só é disponibilizado após a resistência dos filhos de Deus. Existe uma realidade que nós só conhecemos após a nossa resistência. Existe uma realidade espiritual que vem como um presente dos céus para aqueles que têm coragem de dizer hoje não, Satanás, que tem coragem de dizer não às propostas do diabo. Existe um banquete que o Senhor só disponibiliza para aqueles que falam: eu não quero matar a fome no momento, eu vou esperar o meu banquete. Existe um banquete para aqueles que falam: olha, eu não quero tentar ficar convencendo Deus me abençoar, eu só faço algo que Ele me manda. Existe um banquete para isso. E a Bíblia diz que nesse mesmo deserto, onde houveram batalhas e tentações, foi no deserto onde os anjos colocaram um banquete para Jesus. O lugar de batalha se torna lugar de banquete. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos, deixa eu declarar isso sobre a tua vida. Todo lugar de batalha vai se transformar em lugar de banquete. Talvez a sua família hoje é o lugar das suas maiores batalhas. Se há fé no teu coração e fé na palavra que está sendo liberada, eu quero dizer isso: todo lugar de batalha será lugar de banquete. Se talvez as suas finanças hoje são os lugares, talvez o lugar onde mais batalhas aconteçam, creia na palavra de Deus, o lugar de batalha será um lugar de banquete. Talvez nas tuas emoções, as maiores batalhas que você tem enfrentado, o lugar da batalha será o lugar do banquete. Alguém crê nessa palavra aqui que possa dar um glória a Deus nesse lugar? Dizer: eu recebo em nome de Jesus. Diga assim: o lugar da batalha. Mais forte, diga isso: o lugar da batalha será o lugar do banquete. Mais uma vez: o lugar da batalha. Mais forte: o lugar da batalha será o lugar do banquete. Você pode dizer isso mais uma vez, igreja? O lugar da batalha será o lugar do banquete. Pela última vez: o lugar da batalha será o lugar do banquete, em nome de Jesus. Não temas, sou contigo, aquele que acalma o Presta atenção, deixa eu orar. Feche os seus olhos. Talvez você está me ouvindo e fala assim: pastor, eu preciso de coragem para me posicionar e dizer hoje não, Satanás. Eu estou cansado, frustrado. Feche os teus olhos, irmão, vamos lá. A gente tem alguns minutos, nós vamos encerrar o culto, mas não perca esse momento de reação da palavra de Deus. Eu sei que talvez você prefere: já ouvi, deixa eu ir embora. Não. Nós vamos reagir à palavra de Deus. Nós vamos nos posicionar à palavra de Deus com os teus olhos fechados. Deixa eu orar por você. Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu preciso de uma capacitação sobrenatural para me posicionar. Eu sinto que eu tento negociar com o diabo todo momento, a todo tempo. Então, mas eu entendo que eu preciso me permanecer. Eu preciso resistir. Essa é uma oração, não é um apelo. Essa é uma oração de renovo. Essa é uma oração de posicionamento para aqueles que são filhos de Deus. Talvez você tenha cedido sempre nas mesmas tentações. Talvez hoje em uma área específica você precisa ser renovado, empoderado, capacitado para dizer hoje não, Satanás. Talvez de pecados que você tem vivido há anos, o Senhor está te chamando aqui hoje para você ter coragem de dizer hoje não, Satanás. Eu vou contar até 3. Você que entende, pastor, eu quero receber essa oração e eu preciso receber esse renovo. De olhos fechados, eu não vou chamar para vir aqui à frente. É você aí no seu lugar. Eu vou apagar as luzes aqui, vão estar baixinhas. É você e o Senhor, mas eu preciso que você levante a mão. E daqui de cima eu quero orar por você. No 3, levante a sua mão. 1, 2, 3.
3, levante a sua mão onde você está. Isso, com as mãos levantadas. São tantas pessoas aqui. Isso, eu quero orar por você. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, declaramos e ministramos sobre a vida de cada pessoa aqui nesse lugar, Pai, cada pessoa com as mãos levantadas, que entendem que foram chamados a guardar a posição de povo santo. Pai, eu oro agora para que eles possam viver em nome de Jesus, Pai, a cada dia essa realidade dos céus. Pai, eu oro agora para que eles sejam empoderados, que eles sejam envolvidos, que eles sejam, Pai, agora nessa noite levados para esse lugar de coragem, de autoridade, de posicionamento. Eu oro agora, Pai, para que toda frustração que sempre impediu os teus filhos de permanecerem seja arrancada agora, toda vergonha seja arrancada agora, todo medo seja arrancado agora, Pai, que cada pessoa com a mão levantada nessa noite receba uma unção nova, uma unção fresca, de coragem, de discernimento, Pai, em nome de Jesus, para resistir às tentações, resistir às propostas, em nome de Jesus. Eu oro e declaramos essa palavra sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus.